Muito bem, galera, estamos aqui para mais uma dica do seu edital da FCC e eu espero que essa dica te ajude tanto quanto as outras estão ajudando. Vamos lá. Quando você ouvir falar na sua prova sobre o tema serviços públicos, você tem que ficar atento a uma coisa. O que a FCC mais cobra para serviço público está aqui. Ela cobra muito sobre delegação, né? E principalmente assim, aparece demais em questão de prova da FCC é o quê? A delegação de serviço, perguntando se você delega apenas a titularidade, quer dizer, se você delega a titularidade e a execução, ou se você delega apenas a execução material. E a gente vai ver como é que funciona isso ainda hoje. Mas vamos lá. Além dessa parte de delegação de serviços, é muito comum em prova da FCC você ter uma cobrança sobre os princípios de serviço público. Princípio da modicidade, princípio da adequação, princípio da igualdade e assim por diante. Beleza? Então é importante dar uma olhada aqui, nessa parte de princípios. Certo? Concessão, permissão e autorização de serviços também é um tema muito comum em serviços públicos, você tem que dar uma olhada. Isso aqui tem uma lei própria, né? Você pode ver, assim, a maioria das coisas que cai em prova, quando cai isso, concessão, permissão e autorização, está lá na lei 8987, que é a lei geral de concessões, que você pode dar uma olhada que vai te ajudar bastante a compreender isso aqui. E também, costuma parecer, o conceito de serviço. Essa parte conceitual é um pouco mais, é muito mais doutrinária, né? É uma parte bem mais, assim, abstrata e mais que aparece em provas também. É importante você conhecer bem o conceito de serviços. Beleza? É isso aí. Se você quiser passar no teu concurso e no seu concurso cobrar isso aqui, fica atento ao que eu te falei. Estuda bastante essa parte de delegação, certo? A parte de princípios e concessão, permissão. Se não cair a parte aqui de lei 8987, pode até esquecer essa parte aqui. Mas geralmente quando cobra serviço, ele acaba cobrando isso também. Certo? E conceito também. E por que não falar também a parte de classificação de serviço também é bastante cobrado. Certo? É isso aí. Mas hoje eu quero falar com você acerca da delegação. Beleza? Vamos lá botar um quadrinho branco. Eu vou te explicar aqui uma dica rápida aqui sobre delegação. Mas na verdade eu vou te explicar um pouco mais. Olha só. Quando você tem um serviço público qualquer, vou dar aqui um serviço público. Esse serviço público pode ser executado de forma direta, execução direta, ou ele pode ser executado de forma indireta. Certo? Quando você tem execução direta do serviço, é o próprio poder público, é o próprio Estado. E quando eu digo Estado, eu quero que você entenda pessoa federativa, os entes federados. Certo? A União, deixa eu colocar aqui, a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios. Nesse caso, a doutrina observa que o Estado vai acumular as duas funções. Quais duas funções? A função de titularidade, ele vai ser o titular do serviço e vai ser também o prestador. Então ele está acumulando. A função de prestador é a função de titular. Agora, quando você tem a execução indireta é toda execução prestada por quem não seja aqui integrante do grupo dos entes federados. Então você tem a execução indireta por meio de quê? Quando você descentraliza o serviço. Porque quando eu estou aqui, eu estou na chamada administração centralizada ou central. A execução indireta vai ocorrer quando você promover a descentralização. Descentralização. Certo? Essa descentralização, por sua vez, pode ocorrer de duas formas diferentes. Você pode ter a descentralização por outorga, também chamada delegação legal, e você também pode ter a descentralização contratual ou negocial. Negocial, que também pode ser chamado de contratual. Beleza? Então você tem essas duas formas aqui de descentralizar. Você tem a descentralização legal e a descentralização negocial. A doutrina, alguns doutrinadores costumam dar nomes diferentes para isso. Eles costumam chamar a descentralização legal de outorga
e a descentralização negocial de delegação. Percebe? A delegação é esse ponto. Para eu te explicar a delegação de forma mais correta, eu tenho que explicar esse conjunto inteiro, certo? E o que é muito importante você saber para a sua prova a respeito da diferença entre outorga e delegação? A diferença básica é o seguinte: quando você está delegando por meio de outorga, o que está acontecendo? Eu estou criando uma nova pessoa jurídica de direito público. E o serviço público ele sempre será titularizado por uma pessoa jurídica de direito público. Pode ser um ente federado, quando vai ser a execução direta, ou pode ser um ente descentralizado, desde que ele seja pessoa jurídica de direito público. E me diz aí, quais são as pessoas jurídicas de direito público que não fazem parte da administração direta? As entidades autárquicas. Tanto as autarquias quanto as fundações autárquicas ou as autarquias fundacionais. Tudo bem? Então, basicamente, as entidades autárquicas é que recebem a delegação por meio de outorga. Já na delegação, você tem essa... Não, na verdade, a delegação aqui por outorga também pode ocorrer para uma pessoa jurídica de direito privado, prestador de serviço público, mas eu vou explicar isso daqui a pouco. Em primeiro lugar, delegação. A delegação sempre vai ocorrer por meio contratual. Ocorrendo por meio contratual, você tem aqui os chamados particulares em colaboração com o Estado. Esses particulares em colaboração são aquelas pessoas que são pessoas jurídicas de direito privado que apenas têm um contrato de prestação de serviço. São as concessionárias e permissionárias e tudo mais. O que eu queria falar com você a respeito da administração indireta é o seguinte: a doutrina ela diverge um pouco. Por quê? Algumas pessoas têm um pouco de dificuldade nessa parte aqui. Por quê? Quando você tem o Estado autorizando a criação de uma pessoa jurídica, como é o caso das empresas estatais, empresa estatal é quem? É das empresas estatais, empresa estatal é quem? É a empresa pública, a sociedade de economia mista. Essas duas empresas estatais são pessoas de direito privado, mas são pessoas de direito privado que podem atuar na área econômica ou na prestação de serviço. Se a empresa estatal atua na prestação de serviço, houve descentralização legal? Houve. Mas para essa galera, eu não estou transferindo titularidade. Titularidade eu só transfiro, titularidade e execução eu só transfiro para a autarquia. Para a empresa estatal, eu também só estou transferindo a execução. Certo? A empresa estatal ela nunca é titular de um serviço público. Ela sempre é apenas a executora do serviço. O titular continua sendo o poder público. Tanto que, por exemplo, os Correios. Os Correios, a empresa brasileira de Correios e Telégrafos, ela exerce o serviço postal, mas é a União que é a titular de serviço postal. Pode ver na Constituição que ela deixa lá a União como titular de serviço. Agora, quem presta os Correios, mas que é uma empresa estatal. Tudo bem? Então, fica ligado nessa dica e se você está assistindo esse vídeo aqui e ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreve. Vai estar aparecendo um link aí agora para você se inscrever. Clica nele, se inscreve, porque isso vai ajudar a gente a crescer aqui no YouTube e eu te agradeço se você se inscrever. Se já se inscreveu, compartilha esse vídeo com um amigo e pede para ele se inscrever também. E se você quiser continuar assistindo as nossas dicas, você pode visitar o meu site. Vou deixar aqui um link para o meu site para você visitar. E eu vou ter o maior prazer de continuar te dando dicas sempre que eu postar um vídeo novo. Beleza? Aquele abraço e até o nosso próximo vídeo.